Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo. E hoje eu vou falar sobre um tema que faz tempo que eu tenho pensado nele, que é justamente essa quantidade de brigas que a gente vê na direita e o desespero que isso gera em algumas pessoas, tá? Você tem duas maneiras de ver isso, essas pequenas brigas. Bom, tem até briga de lavadeira, né? A Carla Zambelli e a Joyce, pelo amor de Deus, eu morri de rir ali aquele dia que elas brigaram no Twitter. Foi um negócio assim totalmente desnecessário, marcar o presidente, foi uma coisa linda, né? Só que eu encaro com naturalidade a briga, porque eu acho que quando a gente briga é porque a gente é franco, né? Então eu tô entre aquelas pessoas que vê com bons olhos a briga na direita, porque ou é sinal de franqueza, ou é sinal de que a defesa da própria consciência, né, a defesa da consciência individual está acima da partilha do mesmo interesse, né? Então, assim, por que a direita briga mesmo? E não tem problema nenhum, tá? Já falo de princípio qual que é a minha visão sobre esse tema. Mas algumas pessoas realmente se preocupam. Eu já vi até no Twitter do André Guedes, aquele cartunista que eu amo, adoro, deixa bem claro, eu adoro o André Guedes, eu acho o máximo, o Bolsonaro, agora que ele tá fazendo Game of Thrones, ele é muito bom aquele cara. E mesmo eu já vi ele ficar preocupado, puxa vida, né? Será que vale a pena a gente ficar aqui expondo nossas brigas? A esquerda vai gostar. E na minha visão, em primeiro lugar, que eu estou me lixando pro que a esquerda pensa das nossas pequenas dissidências. Assim, eu estou me lixando, tá? Por quê? Porque eu sei muito bem que essa história de que a esquerda, apesar de ter vários núcleos, divergências e muitas dissidências entre si, ela seria um exemplo porque ela se mantém unida quando se trata, né, de chegar ao objetivo. Não me convence essa conversa fiada, eu não acho ela legal, porque na verdade a gente percebe que a esquerda ela se une por interesse. Não existe convicção e reflexão baseada na consciência individual na esquerda. Isso não existe. O que existe é um consenso quanto a autoatribuição. Eles acham que eles têm de tomar o poder, senão não vai nada funcionar, né? E nesse sentido que eles encontram consenso. O consenso ao qual eles chegam, essas várias células aí da esquerda, está baseado no mesmo interesse. Então, eles chegam ao acordo e se mantêm unidos por cálculo político. Portanto, os meios, eles abrem mão dos meios em nome dos fins, né? E é justamente isso que não vai passar na cabeça de um conservador, mas nunca. Tem lá um vídeo no canal do MBC, um dia os meninos fizeram aí, eles filmaram um grupo de estudos, né, que acontece toda quarta-noite, acontecia, não sei se eles continuam, e um deles foi muito feliz num comentário, ele falou, olha, ser conservador é justamente considerar os meios, e foi muito feliz, assim, acho que foi muito legal aquele comentário, foi num dos grupos de estudos que tem no Movimento Brasil Conservador, ele fez esse comentário, e realmente é isso aí, né, essa ideia de cálculo político não passa na cabeça. Então vai ter briga? Vai mesmo, porque a preservação da consciência individual é algo que marca alguém que é conservador, tá? Não vai abrir mão disso para se acomodar a terceiros em nome de um fim. E é justamente esse traço que gera uma série de dissidências internas entre as pessoas de direita que foi marcante para a recusa do Movimento Brasil Conservador, por exemplo, para o repúdio de quem participa do Movimento Brasil Conservador, a atitude do MBL nas manifestações, né? Não adianta o Arthur, e eu já elogiei o Arthur nesse canal, então eu vou falar aqui com a maior tranquilidade sobre minha opinião sobre ele. Não adianta o Arthur e o Fernando Holliday aparecerem lá no Pânico, e o Emílio foi ótimo, né? Não sei se vocês viram o Pânico de ontem, vale a pena, né? Não só pelo comentário meio idiota de que o Caio surfa na onda do Bolsonaro, que não é verdade. O Caio, ele critica, ele fala das perdas do governo, ele tem coragem de falar, ele não fica dizendo, não, foi ganho, ele não mente não, ele fala, não, isso aqui foi uma perda, tá? Ele diz, aqui erraram. O Caio nunca abriu mão da consciência individual e da sua capacidade de análise para fazer média com o governo. O Caio não faz isso. Ele estava lá nas manifestações porque ele sabia muito bem o que ele estava fazendo lá, como cada pessoa que foi para a rua.
tá? O Caio é um conservador legítimo. Então o Arthur falar que ele surfa na onda, na verdade é prova da falta de interpretação mais refinada do próprio Arthur do que ser conservador. Eu acho que o Arthur é que tá precisando dar uma esquecer cálculo político, né? Parar. O Arthur é que está indo na onda do MBL, que pensa em termos de cálculo político, que não é legal, tá? Não quero desqualificar o MBL, dizer que eles não foram importantes, sei lá, pode ter sido, né? Não é isso que está em discussão aqui. O que está em discussão aqui é o valor da briga. Eu vejo com muitos bons olhos as brigas na direita, porque significa que a gente não vai abrir mão da consciência individual. É esse o ponto. A gente não está disputando o poder, a gente está procurando a verdade, a gente está procurando estabelecer bons costumes na nossa cultura política, a gente está procurando restaurar os valores no Brasil. E é justamente por isso que a gente vai brigar. A gente vai brigar como porque a gente é leal um ao outro, inclusive, né? Eu não sei como é a mãe de vocês, a minha é muito briguenta. A minha sempre brigou muito comigo e eu sou grata a ela por isso. Porque se ela não tivesse brigado comigo todas as vezes que eu estive errada, eu não teria aprendido grande coisa na vida. Né? Que bom que eu tenho uma mãe briguenta. E que bom que a direita tem a coragem de brigar entre si e em público, sem medinho de a esquerda falar, ai, estão brigando, galera da esquerda, quem tem bril, quem tem cacife está se lixando, tá? Porque no final a Joyce pode brigar lá com a Carla Zambelli, mas as duas vão votar igual, vão votar a favor do pacote anticrime, vão votar a favor da reforma da Previdência, mesmo brigando. Por quê? Porque o fato de elas terem divergências não tem nada a ver com elas não apoiarem o governo. Né? As divergências dela partem são consequências de dissidências contra princípios. Tá? Então, assim, é diferente o que move a briga na esquerda e na direita. Então, assim, nem o Arthur Guedes não precisa se preocupar com essas brigas, gente. É uma bobagem, é uma coisa boa, né? E também faz parte da necessidade que a gente tem de preservar a moralidade. Para você preservar a moralidade, a gente tem que estar constantemente num cair de máscaras, colocando uns aos outros à prova. Isso faz parte do nosso temperamento, né? Uma autoexigência moral elevada. Se você tem uma autoexigência moral elevada, você não vai ser condescendente. Se você não está disposto a ser condescendente, você vai fazer críticas, tá? Vou dar um exemplo aqui. O Caio, eu achei o Caio brilhante quando ele comentou a cartinha do Papa ao Lula, né? Ele disse, olha, eu não vou confundir aí o Papa político do Papa espiritual, como dizendo, aquilo foi um julgamento, essa foi uma atitude política, portanto, tá errado, né? O Papa é humano, falível, né? E eu tenho alguns, eu vi aí, eu estava ontem no Twitter à noite, eu vi, tem um pessoal católico mais convicto no próprio Movimento Brasil Conservador que pode pegar mais leve com esse Papa vermelho aí. Tá, tudo bem, eu não sou católica praticante, né? Mas esse Papa, eu adoro ouvir o Olavo falar que o Papa é medíocre, porque é a verdade. O Papa Francisco é medíocre, certo? Se ele está representando a igreja e se os católicos devem a ele respeito, beleza, mas vamos falar objetivamente, com base nos discursos que esse Papa oferece. Não é porque ele é um líder católico e que os conservadores entendem o valor da religião, o valor cultural da religião nas sociedades, que a gente vai fazer ave César para o Papa. Não, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se o Papa começar a se comportar como César, bem disse o Caio, não se deve confundir o Papa político com o Papa espiritual. E ele eu achei ridícula a cartinha pro Lula, considerando que o Lula se acha inocente. Eu tô com o Caio 100% nisso. Mas eu sei que muitos colegas meus conservadores vão ter uma visão diferente, né? Podem ter uma interpretação diferente, podem não ser tão digamos assim, ácidos ao comentar, ao interpretar essa atitude do Papa Francisco, né, que eu achei lamentável. Muitos colegas conservadores meus podem ter achado aceitável, né? E a gente vai brigar. E a gente vai brigar porque a gente é leal um ao outro. E se a gente é leal um ao outro, o que a gente deve um ao outro? A verdade. E a gente vai dizer. Tá? E isso não significa uma divisão interna que vai nos enfraquecer, ao contrário, isso vai só apenas reforçar o nosso laço de lealdade, porque a gente sabe, tá, tudo bem, a gente tem uns quebra-paus, mas porque a gente se respeita,
Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem a briga nesse nível, e a direita briga mesmo, e isso é bom, isso é saudável, né? Porque significa que a gente é franco um com o outro e que a gente tem coragem de assumir a nossa consciência individual e não colocar nada acima dela, nunca colocar nenhum interesse político acima de uma autoexigência moral elevada, tá? Além disso, a gente não vai deixar de dizer, não vem aí com essa conversa fiada de que você está a favor do país, quando o que você está fazendo é se acomodar aos maus costumes políticos do país. E sim, estou falando justamente do Arthur e do Fernando Holliday, porque a argumentação que eles apresentaram ontem no Pânico, ali com o Emílio, na bancada da Jovem Pan, apenas me deu a certeza de que eles estão cometendo erros, né? Eu acho que o MBL errou, não só por não ter ido à manifestação, eu acho que o que foi errado mesmo foi a péssima interpretação que eles apresentam dessa manifestação e da estratégia de confronto com o Congresso. Eles dizem assim, o argumento deles é o seguinte, né? Eles dizem que essa política de confronto com o Congresso, ela é ineficaz, justamente porque o cara, né, que tem lá uma base que é contra a reforma e tá lá contra a reforma, a melhor estratégia seria você, de cima, tentar convencer ele, como eles fizeram, levando lá uma galera deles com a camisetinha da reforma da Previdência e convencer um por um, tá, beleza. E aí, agora como eu interpreto isso aí? Isso é cálculo político, gente. Por isso que a gente não aceita. Por isso que foi muito engraçado, na frente do carro do MBC, tinha uma placa, apareceu um cara com uma placa que foi engraçadíssimo, até o Nando Moura apontou a placa, ninguém resistiu àquela placa, teve uma hora que a gente chamou o cara pra subir, porque foi muito espirituoso. Era uma placa assim, MBL, Movimento Bumbum Livre e Tchutchuca do Centrão. E por que a gente fez esse chamado? Pô, galera, vocês vão mesmo ficar de Tchutchuca do Centrão? Por quê? Por que tinha aquela placa lá e a gente achou espirituoso o cara que levou a placa? E foi muito sacado. Porque quando você, como o Arthur, tá insistindo em defender o Arthur, o Fernando tal, que é mais estratégico você tentar convencer os congressistas ruins do que confrontá-los, você está colocando a finalidade acima da autoexigência moral. E eles entendem que fazer política é justamente você colocar essa necessidade de aprovar a reforma da Previdência acima de uma elevada autoexigência moral. E os conservadores não vão engolir isso nunca. Mas não tem um membro, e eu tenho certeza, do Movimento Brasil Conservador, eu tenho certeza que nem os meus colegas, muito menos os fundadores, vão se deixar levar por essa conversa fiada. Então não é assim. A nossa estratégia é propositalmente de confronto com o Congresso, porque o que a gente está dizendo para o Congresso é, olha, os maus hábitos de vocês, nós não vamos nos dobrar aos maus hábitos de vocês. E nesse ponto, eu vou discordar, obviamente, e abertamente, até da Carla Zambelli, que lá também, colega dos caras, né, talvez se sentindo pressionada, não sei o que passa na cabeça, disse, não, vamos falar mansinho com o Maia. Não vou falar mansinho com o Maia, porque eu pago o maldito salário dele. E para eu pagar o maldito salário do Maia e a desgraça daquele plano de saúde caro dele, para a família toda dele, e auxílio moradia, e essa palhaçada toda, eu tenho um padrão de vida baixo, porque o imposto no Brasil é sobre consumo. Então, a única maneira da gente pagar menos imposto é não comprar comida. Mas como é que a gente vai deixar de fazer almoço? A gente não pode deixar, né, de fazer almoço. E aí, como é que a gente vai se rebaixar a estratégia de ir lá de camisetinha da Previdência e não ir pra rua mostrar quem manda? O Movimento Brasil Conservador vai pra rua mostrar quem manda. E por isso que eu tô com eles. Porque eu sou do tipo que eu vou pra rua mostrar quem manda. E sim, vou levar ali a carinha do Maia. Vou falar não, nhonho não queremos uma nhonhocracia. Eu estou com as pessoas que gritam assim. E Caio também, o Caio Coppola também. Né? Por quê? Porque é conservador, de fato. Ou seja, jamais, enquanto estiver vivo, pensará em termos de cálculo político, colocando a finalidade a que se quer chegar acima de um elevado nível de autoexigência moral, tá? Nós não vamos abrir mão da moralidade nunca, em nome de nunca a gente vai trocar
o raciocínio moral e a autoexigência moral pelo cálculo político. E o que a MBL está fazendo nesse momento? E isso precisa ser dito com todas as letras e não é problema nenhum dizer, porque transparência leva ao amadurecimento e a gente tem de ter coragem de dizer coisas duras e ter coragem de perceber quando a gente está errado para que a gente tenha chance de melhorar. Tá bom? Eu sou grata a todas as pessoas que me dirigiram palavras duras na vida. Profundamente grata. E assim, é nesse sentido que eu faço esse vídeo. Para as pessoas que estão se deixando levar por essa tentativa de justificação da MBL de que é uma estratégia ruim a política do confronto com o Congresso. Gente, o Congresso tem maus hábitos. Nós vamos nos dobrar aos maus hábitos do Congresso? Ai, mas tem que aprovar providência, senão o governo não começa, não tem país. Tá, é verdade. Mas veja só, se a gente dobra a coluna e deixa e aceita que o presidente dobre, a gente não está combatendo o establishment. E o propósito desta eleição foi falar para o establishment: olha, não vai rolar mais. Vocês vão sair daí. Porque o nosso destino apenas a nós pertence de direito. É essa a questão toda, tá? Então, assim, eu tô aqui dando esses exemplos mais pontuais, mas o meu intuito é, voltando ali ao começo do vídeo, dizer por que a direita briga e não tem problema nenhum nisso. Porque a consciência individual de cada um, ninguém vai abrir mão dela em nome do interesse. Porque ser conservador, como meus colegas disseram muito bem ali no grupo de estudos, é justamente considerar os meios, tá? E não sacrificar os meios em nome de fins. E se o MBL for por esse caminho, que é lamentável, a gente vai criticar ele sim, abertamente. E a gente vai achar engraçadinho o povo criticar também. A gente vai entender por que as pessoas estão dando esse alerta para eles, falando: olha, galera, não é por aí, tá? Um último ponto ainda sobre esse assunto. Eles insistiram muito também no programa do Jovem Pan de ontem, vale a pena dar uma olhada, em que a estratégia melhor é um movimento organizado, pegar seus membros, ir lá para o Congresso com a camisetinha e conversar um por um. Veja, o que é isso? Isso é dizer: deixa com a gente, com a MBL, que a gente sabe o que fazer. Isso é, ainda que inconscientemente, mimetizar a maneira como as elites e as oligarquias se apropriaram do Brasil, falando em nome do povo e dizendo para o povo: deixa que a gente faz. A ideia do movimento Brasil Conservador, e eu tenho certeza a ideia de todos os movimentos conservadores, veja, só pode ser legítimo, uma pressão só pode ser legítima se ela vem de baixo para cima. Não adianta nós nos investirmos de vozes do povo e falar: deixa que a gente vai lá, põe a camisetinha e vai lá conversar com os deputados. Não, não é isso. Nós somos o povo. A gente não quer criar um muro entre nós e o povo, porque se a gente cria um muro entre nós e o povo, a gente está fazendo o quê? Repetindo o padrão do estamento burocrático. E nós queremos diluir o padrão do estamento burocrático, porque é esse o único caminho que vai nos permitir restaurar o Brasil, restaurar a cultura política, restaurar a cultura como um todo, restaurar a moralidade, tá? Então, a direita briga mesmo, não tem problema nenhum, e é justamente por meio do debate franco que a gente fica mais forte, que a gente aprende a se reconhecer, que a gente demonstra lealdade um ao outro e que a gente exprime franqueza, coragem e liberdade de consciência individual. Beleza? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada pela companhia e até a próxima.